Olá, me chamo Guilherme Francisco. Eu, juntamente com o orientador Ricardo Nakamura, a gente vai estar falando sobre o tema da minha tese, que é aprimoramento das técnicas de medição por meio de uma aplicação de realidade virtual para o tratamento de doenças complexas. Eu sou da Universidade de São Paulo e esse é o meu TCC. Então, partindo para por que, especificamente por que realidade virtual. Então, basicamente, os cirurgiões, olhando essas imagens 2D, a gente fica claro o que os cirurgiões eles enfrentam, né? Então, eles têm basicamente uma sobrecarga mental em que eles têm que resolver problemas tridimensionais, né? Então, coração, problemas cardíacos, utilizando tecnologias dimensionais. Além disso, o tratamento muitas vezes envolve introduzir dispositivos como marca-passo ou válvulas, mas que é necessário mensurar a cavidade dessas válvulas, né? Então, existe uma certa questão de mencionar, de dimensionar até dispositivos tridimensionais e imagens dimensionais, né? Com isso, a realidade virtual pode ser utilizada durante essas operações para melhorar o desempenho que os cirurgiões têm. Ainda, por que melhorar ainda mais a experiência do cirurgião, né, em cima da realidade virtual? Porque, basicamente, a gente encontrou várias maneiras de melhorar ainda mais. Então, colaboração de vários usuários, a sequência de ciclos do cardíacos no coração e a realidade móvel, né? Mas o nosso foco vai ser principalmente criação de ferramentas adicionais. Então a gente viu que a rotação, corte e dimensionamento são ferramentas básicas e fundamentais, mas que dá para ir além disso. Então as ferramentas de medição como ferramenta adicional para cirurgião. Por que disso? Porque com as ferramentas de medição feitas corretamente, os cirurgiões podem reduzir o risco de interpretação de má distância. Então, é algo que o Romberg ele vai chegar a dizer que então, a interpretação incorreta da forma ou da distância em uma simulação cirúrgica pode afetar o tratamento escolhido e, portanto, afetar diretamente o resultado. Pois o cirurgião, ele basicamente, o feedback que eu recebi é que o cirurgião ele tem que saber o que cortar e do que não cortar, né? Muitas vezes os defeitos estão sobre tecidos saudáveis, então existem estruturas vitais mescladas com tecidos afetados, então eles têm que saber uma certa margem do que eles podem cortar e do que eles não podem cortar. Então, portanto, essas ferramentas de medidas podem fornecer assistência durante os procedimentos interoperatórios. Quais são os problemas? Então, basicamente, a gente está tentando prover medições reais, utilizando essas imagens que a gente coleta através de ou tomografia, ou talvez ressonância magnética. Então, é necessária uma certa validação dessas medições. Além disso, a realidade virtual, ao contrário do desktop, ele tem várias formas de medições e tem uma certa questão de usabilidade, quais são as maneiras mais apropriadas do cirurgião fazer essas medições. Será que é com as duas mãos? Será que é com uma mão? Será que é com o controle? Será que é com as mãos mesmo? Então, existem muitas formas de medição e até o Blum ele vai chegar a dizer que deve incluir uma certa validação para a medição de estruturas críticas e avaliação clínica da sua utilidade e impacto na tomada de decisões. Mas porque além das ferramentas lineares, né? Então, muitos papers que a gente chegou a ver, eles vão dizer que eles só vão tratar ferramentas lineares, porque além de trazer mais forma de medições para o usuário e falando mais sobre como os cirurgiões eles medem, eles utilizam equipamentos físicos, né? Então tem a válvula de Heger é um exemplo desses equipamentos físicos que eles utilizam para medição.
E eles até têm, os cirurgiões que eu contactei, eles até têm os softwares como o Slice 3D, mas eles consideram que são muito difíceis para fazer as medições e tem uma certa propensão a erro, né? Esses Slice 3D, ele tem até medições bidimensionais. E falando um pouco mais do porquê, além da questão linear, as doenças complexas, elas necessariamente elas não são lineares. Então, a gente tem, por exemplo, o procedimento de rastro, que dá para perceber que, se você considera linearmente, eles até podem assumir que isso é linear, mas eles vão ter que cortar mais, eles vão ter que, então, ter um certo impacto no resultado do paciente. Né? Vou falar agora sobre metodologia, falando sobre o Hospital Santa Marta. Então, eu assisti algumas intervenções durante o que eu estive no Hospital Santa Marta. Então, eu tive que aprender um certo procedimento que, durante uma cirurgia, eu coletei feedbacks, principalmente eu coletei feedbacks sobre os cirurgiões do meu protótipo que eu estava desenvolvendo, e essas intervenções me ajudou a entender quais são os principais desafios que os cirurgiões eles possuem. Além disso, eu coletei mood board, que é basicamente uma coletânea de papers, artigos que eu li e fui coletando como eles fazem a navegação, a interface, a colaboração de cirurgião, então dá para você ver a navegação interna, ferramentas de corte, menus, interfaces, que ajudou durante o desenvolvimento do meu protótipo. Falando dos softwares, eu também utilizei o Slice 3D para ter transformar as imagens de íconos para um modelo tridimensional. As primeiras versões foram basicamente, teve uma certa curva de aprendizado, né, que chegou no resultado final. Tem os equipamentos, MetaQuest 2, MetaQuest 3 e o meu computador pessoal, em que eu desenvolvi através do Unity. Mas vamos para a demonstração, que é o ponto mais importante. Tá bom, vamos para o teste agora. Como vocês podem ver, eu estou agora em realidade virtual, totalmente imersiva. Mas se eu quiser fazer a mudança, eu só consigo clicando com a mão direita, o menu da mão direita, e eu consigo transformar em realidade mista. Consigo mover essas ferramentas básicas que eu tinha mencionado antes. Consigo rodar, prefiro aqui, e, e nas três, rodar nas três dimensões, aumentar, diminuir, fazer tags, não consigo fazer isso. Consigo. E também fazer o clipagem, que é conseguir ver o interno sem precisar entrar internamente no coração. Consigo ver as ferramentas, as imagens 2D, né, dentro do próprio. Então, aquela que eu estava referenciando, os três dimensões, então tem o axial, tem coronal, dá para ver facilmente o
no sagital. Consigo fazer medições também. E com isso aparece uma. Eu consigo aceitar e dizer que tá ali as medições salvas. Eu consigo também entrar, entrar internamente no coração e observar internamente o coração. Se eu tiver alguma coisa que eu preciso medir, eu consigo medir, então ó, eu consigo medir, então eu consigo salvar ou recusar as medidas. Eu consigo ver também quanto vai movendo, consigo ver as mudanças que acontecem para uma localização melhor do coração. Vamos sair e tá ali de novo o coração.